Paz de nosso Senhor, paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, quero convidar você que já está comigo aqui neste vídeo, assistindo este vídeo comigo, para continuar e assistir até o fim. A sua presença aqui comigo é muito importante. Você assistir este vídeo vai trazer para o teu coração uma grande edificação espiritual, pois o que nós vamos falar aqui agora é a palavra de Deus. Solas Scriptura, somente a palavra de Deus. E eu quero partilhar desta delícia, convidar você para ler um texto no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, no seu capítulo de número 4, versículo de número 12, que estende-se em dois temas, e eu quero partilhar a parte B do versículo 12, que diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Esse versículo foi o tema do primeiro congresso dos varões da Assembleia de Deus, Semeando Brasa, qual, por graça e misericórdia, eu sou pastor presidente. Nós ali cultuamos ao Senhor 3 dias de festa, e este tema foi o tema que foi abordado. Na verdade, o domingo, quando nós estávamos encerrando ali, debaixo de uma graça, de uma dependência do Senhor, Deus nos deu este tema para trazer dentro do conteúdo principal. E, na verdade, é importante salientar que ardeu em nosso coração de gravar este vídeo, falar um pouco do profeta Amós. O profeta Amós é um profeta que ele apregoou cerca de 824 a 810 a.C., foi o tempo que ele profetizou. E, na verdade, é importante também observar que a profecia do profeta, ela vem ali com os seus contemporâneos, profeta Isaías, seus contemporâneos, profeta Joel, profeta Oséias, né? Os seus contemporâneos. E o profeta Amós, ele traz assim um destaque de profeta no seu chamado, parecido com Jeremias, parecido com Isaías, né? Então, assim, ele tem muito esse paralelo de chamado com esses outros profetas que eu ora citei, devido a vir de um chamado sem nenhuma capacidade, né, intelectual ou educacional. São homens que vêm praticamente de um chamado direto de Deus, e Deus se incumbe, Deus se responsabiliza de preparar, de capacitar, e é por isso que nós sempre falamos que Deus não escolhe capacitados, mas capacita aquele que ele escolhe. E aqui a história é interessante, porque Amós, né, que o seu nome no hebraico é carregador de fardos, né? Vem de uma aldeia a 16 quilômetros do sul de Jerusalém, e que é Judá, ali o seu país Judá, 9 quilômetros de Belém e 20 quilômetros ali a oeste do Mar Morto. Isso é um giro aqui para você entender, geográfico, de que era uma aldeia que, ainda que afastada um pouco de Jerusalém, né, num lugar que havia pastores, né, de ovelhas, pastores de gado, que arrebanhavam ali, né, o gado, e também havia muitas plantações de figos e cômoros, né? E nós vemos que essa era o conhecimento, esse era o conhecimento de Amós, apenas ser, como ele diz aqui no texto do seu próprio livro, né? Capítulo de número
de número 7, verso de número 14, o próprio profeta Amós, que ele descreve a sua biografia, quando ele fala com o sacerdote Amazias, né? Ele diz assim: eu não sou profeta, né? Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros, mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Então observa que o profeta, ele descreve que ele não é profeta, ele não vem de uma família de profeta, ele não tem conhecimento algum dessa questão de profetizar, mas ele entende e ouve a voz de Deus, entende o chamado, então ele começa a profetizar aquilo que Deus começa a dar para ele em visões, E aqui é importante nós trabalhar que na verdade aqui é o 8º século, onde quem governava essa época aqui em Israel, no Reino Norte, era Jeroboão II, né? Era Jeroboão II. Eu acho até interessante partilhar com vocês aqui essa questão de Jeroboão II, porque realmente tem muito a explicar acerca desse rei que governou Israel em um tempo de muita bonança. Jeroboão II, ele foi um rei que governou ali 782 a.C. a 753, ele governou sendo até assim, o seu antecessor, seu próprio pai Joás, já vem de uma família real, né? O 13º rei de Israel, penúltimo rei da casa de Jeú, né? Roboão teve um filho por nome de Zacarias, né? Jeroboão era neto de Jeoacás e bisneto de Jeú. Então Jeroboão já vem de uma família real e ele está no governo de Israel, no Reino Norte, o reino que fora dividido com as 10 tribos, e ele está governando Samaria, mas o governo dele, mesmo sendo um governo maravilhoso, né, um governo na questão financeira, eu digo, não na questão espiritual, mas na questão financeira, porque Deus havia batido as nações e Jeroboão estava vivendo um governo em paz, tranquilo, sem guerra com nenhum adversário, nenhuma nação. Então Israel não estava tendo guerra com nenhuma nação. Eles tinham de tudo, estavam fartos, só que eles estavam adorando outros deuses, estavam numa idolatria tremenda. Cada esquina de Samaria tinha um altar, bezerros de ouro levantado, altares de Moloque, altares de Baal, e ali estava realmente um lugar abominável aos olhos de Deus, né? E Deus então se enfurece dentro desse tempo. Uzias está sentado no trono em Judá, propriamente dito em Jerusalém, que é o reino sul, né? O reino das 2 tribos que foram divididos, e Uzias também está deixando a desejar, né? Está deixando o seu orgulho subir, né, para a sua cabeça, está deixando a sua soberba falar mais alto, né? Então Deus ataca ele com uma lepra e deixa o trono vazio. O capítulo 6 do profeta Isaías narra esse tempo. Mas aqui nós estamos tratando o assunto do governo de Jeroboão. Jeroboão tinha um governo em paz, sem guerra com nenhuma nação. Deus estava dando tudo de bom para o povo de Israel, né? O único governo que foi bom foi há 200 anos atrás, na época do rei Davi. Foi o único melhor governo fora o de Jeroboão. E Jeroboão estava numa rebeldia, uma desobediência. O povo de Israel estava contaminado. O povo de Israel estava completamente distante de Deus, numa apostasia total, né? E Deus então levantou o profeta em um tempo realmente de uma crise espiritual completamente inexplicável, né? A crise espiritual que tinha tomado Israel era inexplicável. E era um tempo de assombro, era um tempo que o juízo de Deus estava por vir. Deus sempre avisou o povo que na desobediência Deus traria juízo, né? E aqui nós temos o profeta sendo chamado em uma aldeia em Tecoa. Alguns traduz que Tecoa quer dizer soar, ou soar da trombeta, né? Então
Então Deus tira o profeta para soar a trombeta diante de um tempo de crise espiritual em Israel, e uma crise inexplicável. Jeroboão II tinha feito tudo que Deus não queria e aberto mão para entrar toda sorte de pecado sobre Israel. E Deus então está irado. Quando você trabalha o texto aqui, principalmente começando ao capítulo 1 do profeta Amós, nós temos o verso 4, a designação de Deus dizendo: porei fogo à casa de Azael. Se você busca o verso 6, a Bíblia diz: assim diz o Senhor. E o verso 7, porei fogo ao muro de Gaza. O verso 9 diz: assim diz o Senhor. O verso 10, porei fogo ao muro de Tiro. O verso 11, assim diz o Senhor. O verso 12, porei fogo a Temã. Verso 13, assim diz o Senhor. O verso 14, porei fogo aos muros de Rabá. O capítulo 2 continua o verso 1, assim diz o Senhor. O verso 2 do capítulo 2, porei fogo a Moabe. O verso 4 do capítulo 2, assim diz o Senhor. Verso 5, porei fogo a Judá. Observa que esse é um contexto muito forte, porque o que Deus já começa a mostrar para o profeta é o juízo do fogo, o fogo que consome, aquele fogo que veio sobre Sodoma e Gomorra, onde apenas Ló e suas 2 filhas escaparam ali. Então, aquele fogo que veio e destruiu, e não sobrou nada a não ser cinzas. Então, o fogo do juízo, que é justamente uma promessa de Deus para o fim da terra. O apóstolo Pedro diz que a terra arderá em fogo e se derreterá e será consumida. Então, há uma profecia já dentro desse contexto em que Deus traz juízo de fogo sobre os homens, sobre a terra, pelo seu pecado, pela sua abominação, pela sua idolatria, pela sua prevaricação, pela sua injustiça, corrupção e iniquidade. Deus está trazendo ao profeta um cenário sombrio, um cenário realmente tenebroso, de trevas, que está inserido o juízo de Deus, a ira de Deus sobre o povo que ele elegeu e escolheu, e que, por sua vez, voltou-se atrás, abandonou o propósito, abandonou o caminho, deixou. E essa é a forma de Deus tratar justamente com aquele que ele escolhe, que ele chama. Então Deus tira o profeta de uma aldeia longe para profetizar diante da visão que ele vai tendo acerca daquele tempo de governo de Jeroboão II e o tempo também de Uzias, rei de Judá. Nós temos aqui Deus tratando com um assunto tremendo. Inclusive, o profeta Amós é um profeta tão bem quisto dentro desse conceito profético do Antigo Testamento, e nós temos a liberdade de trabalhar esse assunto, mostrando para vocês que o profeta, ele está inserido como o terceiro profeta dos profetas menores do Antigo Testamento. E nós vemos que esses profetas, como os profetas maiores, que são os 4 profetas maiores, se destacaram. Mas aqui o profeta Amós, ele se torna um profeta realmente de portar até o perfil de Elias e o perfil de João Batista, porque ele traz uma mensagem tenebrosa dizendo que Deus vai pôr fogo, que vai vir com juízo. 3 grandes mensagens do profeta: o fogo, o gafanhoto e os insetos. Deus está dizendo que haverá realmente uma cobrança de todos os pecados e erros do povo de Israel e a falta do seu arrependimento. Deus está dizendo que vai castigar Damasco, vai castigar Filístia, vai castigar Tiro, vai castigar Edom, vai castigar Moabe, vai castigar Babilônia, vai castigar a Síria, e não vai poupar também o seu castigo sobre Judá e sobre Israel. Ou seja,
ninguém será poupado dos seus pecados. Deus vai vir e vai justiçar. Deus vai fazer juízo sobre um povo que não se arrepende, um povo rebelde. Isso é um trabalhar de Deus quando Deus quer trazer o povo para Ele novamente. Então, é importante se arrepender, é importante se arrepender. O profeta é um profeta requisitado, como eu havera dito. Uma das profecias tremendas que ele trouxe, foi justamente a profecia do terremoto que aconteceu nos tempos do rei Uzias. E isso marcou a época, marcou o tempo, porque ninguém ficou de pé. O próprio profeta fala aqui, narrando em uma forma profética, capítulo de número 2, versos de número 13, 14 em diante, dizeis que eu vos apertarei no vosso lugar como se aperta um carro cheio de feixes, assim que de nada valerá fuga ao auge, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. Não ficará em pé o arqueiro, nem o ligeiro de pé e se livrará, nem tampouco os cavaleiros livrará sua alma. Até mesmo o mais corajoso dos guerreiros fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Esses versículos, ele mostra praticamente o que Deus fez naqueles dias com o terremoto que se tornou a notícia do juízo de Deus, e ninguém ficou em pé porque a terra os engoliu. Muitos morreram e foram realmente justiçados por Deus diante dos seus pecados por não se arrependerem. Então a falta do arrependimento, acho que esse é o ponto forte para nós aqui. Falta do arrependimento pode gerar em nós um abismo sem volta. Deus só quer do homem o arrependimento, reconhecer os seus pecados e pedir perdão, porque Ele é poderoso para perdoar, Ele é poderoso para nos amar. E o texto, ele continua com essa profecia que o próprio profeta Zacarias, no capítulo 14, verso 5, ele também falou acerca desse terremoto. Ele falou com muita ousadia, ele deixou ali enfatizado que esse terremoto fez parte, eu acho que eu quero até ler 14, verso 5, fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, observe que nós temos aqui esse terremoto que foi uma profecia. Outra profecia de Amós, muito forte, foi justamente quando ele diz assim, o verso de número 11, 12, o capítulo 8 do seu próprio livro, ele fala sobre a fome do pão e a sede da água. Isso aqui no contexto espiritual era o alimento. O povo sentiria a falta, porque Deus se calaria. Seria o momento do silêncio. E isso aconteceu quando, depois do último profeta, o profeta Malaquias, houve 400 anos de silêncio e Deus só voltou a falar por meio de João Batista. Então, realmente cumpriu-se muitas coisas e nós vemos que esse cumprimento ele é ainda para os dias futuros, onde a igreja será arrebatada, onde o Espírito de Deus já não estará mais sobre a terra no seu sentido de consolar, convencer o homem, o pecador, e toda a unção, toda a graça será retirada, e o povo sentirá a necessidade e não achará, e não terá mais condição de alcançar. Então, observe que o contexto é muito forte, e essa profecia do profeta Amós, ela trabalha justamente isto: fogo, gafanhotos e insetos. Deus vai consumir, Deus vai destruir todos por falta do arrependimento. E agora, abordando o fechamento do nosso vídeo, deixa um like, ajuda nós, compartilha aí, comenta, ajude nós, assista até o fim. E para fechar este nosso englobamento textual, dessa espinha dorsal, que foi o tema lido do capítulo 4 do profeta, quando ele fala: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus.
não é preparar no sentido, isso é muito interessante, não é preparar no sentido de que Deus está vindo para abraçar, de que Deus está vindo para ali, né? Prepara porque Deus está chegando para preparar um banquete. Não, Deus não. Esse texto ele remete esta chamada para preparação, né? Porque a palavra preparar aqui, ela vem de pronto, de arrumado, né? Estar atento, vigilante, decidido ali no que você está. Então está pronto, né? Está arrumado, está atentos. E quando Deus fala, ó, esteja atento, esteja preparado, esteja arrumado, esteja vigilante, porque eu vou chegar, é justamente o chegar do juízo de Deus, para que nós não sejamos pegos para a ira, mas pego para o perdão, para a salvação, para a justificação de Deus, né? Então que nós não venhamos ser pegos por Deus, desapercebidos, para sofrermos a sua ira, o cálice da sua ira, né? Então todo o tempo ainda é pouco. Quando Jeroboão governava ali, porque é importante até partilhar isso, quando Jeroboão ele governava ali, ele não se preocupou, né, de caminhar com retidão ao Senhor. Então Deus precisa usar o profeta para dizer que o juízo vai chegar e ninguém vai suportar, porque o juízo é fogo, é gafanhoto, é insetos, vai ser a maior angústia, né, a maior angústia do tempo que o povo vai viver ali até então. Isso aqui poderia ser o segundo maior caos depois do terremoto nos tempos de Uzias, tá? Essa seria a profecia literal atual para o dia de Amós, para o povo de Israel no governo de Jeroboão e de Uzias. Realmente dias tenebrosos, dias de angústia. Então vale a pena buscar o arrependimento de Deus, e aqui está a mensagem profética do profeta Amós, dizendo: prepara-te, ó Israel. E Deus não falando mais com Israel no seu sentido, né, de sua graça por Cristo, mas trabalhando a sua igreja. Ele diz: igreja, se prepara, né, para encontrar com o Senhor. Mateus 24, verso 44, assim vós também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá em uma hora que vocês menos esperam. 2 Pedro 3,14, portanto, amados, enquanto espero estas coisas, empenhem-se para ser encontrados por eles em paz, imaculados e inculpáveis, tá? Apocalipse 22:7, eis que venho breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. 1 Coríntios 15:19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mateus 25:13, vigiem porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Apocalipse capítulo 16:15, eis que venho como ladrão, feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo suas vestes, para que não andem nu e não seja vista a sua vergonha. Hebreus 10:25, não deixemos de reunir-nos como igreja, como é costume de alguns, mas procure encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês sabem que se aproxima o grande dia. 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada vos abale, sejam sempre dedicados na obra do Senhor, pois vocês sabem que a vosso trabalho não é em vão no Senhor. Prepara-te, igreja do Senhor, porque Ele vem e a sua volta para muitos será angústia, dor, e sofrimento, mas para outros, mediante o seu arrependimento, será alegria, gozo eterno, vida eterna, e teremos Cristo para sempre conosco. Amém? Deus abençoe. Se você assistiu até o fim, deixa um like, compartilhe e comente em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.